Os Apócrifos. Pseudo-epígrafo da Gênese. Livro de Melquisedeque. A criação do universo. Capítulo 6. Consolados pelas revelações da natureza, Adão e sua companheira, alunos na escola do sofrimento, aprendiam a cada dia a amar mais o Salvador. Cresciam em sabedoria, humildade e santidade. Todas as virtudes destruídas pelo pecado renasciam no coração. Com ânimo, o casal dedicava-se ao labor edificante. Plantavam jardins que, pelo poder de Elohim, enchiam-se de perfumadas flores e deliciosos frutos. Seu lar, no exílio, tornava-se num refúgio para os animais perseguidos dos vales. A colina, sob a proteção dos melarrins da luz, tornou-se numa miniatura do Éden distante. Entre os animais reunidos e domados com amor, haviam muitas ovelhas. Adão e Havá, ou Adão e Eva, não conseguiam pousar os olhos sobre esses dóceis animais destinados ao sacrifício, sem provar no profundo da alma um misto de dor e gratidão. Na noite que antecedia a cada Shabá, Adão tinha por ordem do Criador de repetir o doloroso ato. Quanta amargura e arrependimento sobrevinham ao casal ao baixarem as trevas da noite do sacrifício. Quanto consolo lhes trazia a chama do perdão que jamais deixara de brilhar sobre o altar, naquelas noites prefigurativas. O decisivo valor do sacrifício para que a vida pudesse florescer sob a proteção divina levou o casal a valorizar imensamente o seu pequeno rebanho. Cada sexta-feira, contudo, passou a trazer consigo, além da dor, uma inquietação. Quem doará seu sangue ao altar quando a última ovelha perecer? Aos olhos do casal maravilhado, aconteceu enfim o milagre do amor, renovando-lhes a esperança de viverem outras semanas de brilho da chama do perdão. Uma ovelha, a mais gorda delas, passou a sangrar, como em sacrifício. De sua dor nasceram-lhes 4 cordeirinhos. Cheios de alegria e gratidão, Adão e Havá prostraram-se ante o Salvador invisível, tendo nas mãos aquelas novas criaturinhas que traziam em seus olhos a mesma meiguice e disposição para o sacrifício. Seguros que de novos milagres se multiplicariam seus dias, o casal uniu a sua voz como outrora, num cântico de gratidão e adoração ao Criador, que, como os cordeirinhos, nasceria também da dor para cumprir em sua vida o maior de todos os sacrifícios para a salvação da humanidade. O Eterno, embora invisível aos olhos de seus filhos humanos, permanecia bem próximo, acompanhado por um exército de melarrins em incansável ministério de cuidado e proteção. O casal estava inconsciente de que a doce calma e paz reinantes naquela colina, bem como em toda a sua prosperidade, eram, na verdade, frutos de tão intensa luta. Se os seus olhos fossem abertos para as cenas que ocorriam invisíveis, ficariam tomados de espanto. Quão terrível era o inimigo em suas hostes, em suas constantes investidas, com o propósito de arruinar o ser humano, arrebatando-o das mãos do Criador. Vendo que o emprego da força não lhe redundaria em conquista, o inimigo, em sua astúcia, idealizou uma armadilha com a qual poderia enlaçar o casal. Reunindo seus exércitos, revelou-lhes em seus planos, dizendo: ao ser humano foi ordenado sacrificar cordeiros como símbolos do Salvador vindouro.
Ostentaremos a olhar para esses símbolos como portadores de perdão e vida, fazendo-os aos poucos esquecer a realidade do sacrifício prometido por Elohim. Será um processo lento, mas de segura conquista. O Criador, conhecendo o perigo dessa armadilha, entristeceu-se, pois ao olhar para o futuro, pôde ver tantos filhos seus sendo desviados do caminho da salvação. Quantos se apegariam aos símbolos, julgando encontrar neles virtude? Hashem, então, em seu amor e cuidado, não os deixaria inconscientes do perigo que os ameaçava. Sabia o quanto Adão e sua companheira amavam aqueles cordeiros que, ao morrerem sobre o altar, ofereciam-lhes luz e calor. Facilmente poderiam ser induzidos a vê-los como fonte de vida e luz, passando a reverenciá-los. Muitas semanas já haviam passado, trazendo consigo as noites de dor e sacrifício, seguida pelos dias de esperança e saudade daquele pai carinhoso, o qual, depois de fazer-lhes promessas e enxugar-lhes suas lágrimas, tornara-se invisível diante de seus olhos. Cada dia que passava, trazia para o casal novo fardo de saudade, fazendo-os indagar a cada entardecer. Quando beijaremos novamente a sua face? Quando seremos envolvidos por seus braços, caminhando sob a luz de seu amor? Quanta saudade sentiam daquelas noites edênicas, quando adormeciam no colo macio de seu divino Pai. Mais uma semana de trabalho e lições aprendidas estava findando. O sol em seu declinar anunciava outra noite de arrependimento e de sangue inocente a banhar o altar. O casal silente estava longe de imaginar que, naquela noite, o doloroso golpe que sempre era seguido pelo fogo revelaria-lhes a face bendita do Pai. Com as mãos trêmulas, Adão ergue o cordeiro que, mudo, não faz nenhuma resistência ao ser deposto sobre o altar. Lágrimas rolam em seu rosto ao pensar que mais um inocente animal mergulhará nas odiadas trevas da morte, para que com seu sangue gerar a luz. É doloroso sacrificar, mas não há outro caminho de salvação. Unicamente através do sangue derramado do Cordeiro poderão viver para contemplar no futuro a face do Pai. Num penoso esforço, Adão faz cair aquela pedra pontuda sobre o cordeirinho que, num gemido de dor, derrama o seu sangue. Uma luz majestosa logo bane as trevas, inundando toda a colina com seus raios de vida. Através das lágrimas, o casal então contempla em meio ao fogo do altar o Criador. Num gesto de amor, Elohim abre os seus braços como outrora e com um sorriso caminha para tão almejado abraço. Sem encontrar palavras que expressem sua imensa saudade, o casal lança-se ao peito de seu Criador e chora amargamente. O Divino Pai, comovido, também chora, mas procura consolar os seus filhos com seu doce sorriso. Com emoção, o casal contempla a face do Pai, envolvendo-a com beijos e carinho. O amor deles pelo seu Criador fora intensificado pelo sofrimento. Gratos e felizes, caminham ao lado do Criador, mostrando-lhe os jardins carregados de flores e frutos. Contam-lhe das lições aprendizadas junto à natureza, mostrando-lhe o rebanho domado pelo afeto. Iluminados pela suave luz do Eterno Pai, o casal assenta-se a seus pés como outrora para ouvir os seus ensinamentos. O Criador, olhando-os com ternura, passa a adverti-los do perigo. Orienta-os a respeito dos sacrifícios de cordeiros, que eram sim importantes no sentido de manterem sempre em mente a certeza de um Salvador vindouro, que como os cordeiros, seria sacrificado para a redenção dos pecadores. Os cordeiros, contudo, não possuíam em si poder para perdoar as culpas,
pois consistiam apenas em símbolos do Messias Rei. Depois de serem conscientizados do perigo de apegarem-se aos símbolos, buscando encontrar neles a salvação, o casal recebeu a incumbência de transmitir essas orientações aos seus descendentes. Depois de advertir o ser humano, então, o Criador, pousando o olhar sobre as ovelhas, que jaziam adormecidas, junto aos seus filhotinhos, exclamou: "Como são belos os cordeirinhos!" O casal, num misto de felicidade e dor, acrescentou: "Eles, quando acordados, saltam de prazer, esquecidos de que, ao nascerem e ao morrerem, causam tanta dor." Depois de contemplar os cordeirinhos, Elohim fitou o casal com ternura, revelando-lhes algo que os surpreendeu e os alegrou. "Quando desses cordeirinhos 36 houverem subido ao altar, os vossos braços envolverão o primeiro filho. Como eles, surgirá também a dor. Esse filho, em sua infância, lhes trará alegria, saltando como os cordeirinhos em vosso lar. Devereis instruí-lo com dedicação nas leis da harmonia, mostrando-lhes o caminho da redenção. Como vocês, ele será livre para escolher o rumo a seguir. Aceitando o ensinamento, sua vida será vencedora. Rejeitando, caminhará para a derrota." Adão e Havá ouviram com alegria a promessa divina, mas ao mesmo tempo experimentaram no profundo do ser um temor ao conscientizar-se da responsabilidade que teriam. Sabiam que Satã faria todos os esforços para levar a criança prometida à perdição. Era noite, e noite alta, quando o Criador, depois de acariciar os seus filhos, os deixou adormecidos sobre o gramado macio. Depois da promessa, cada cordeirinho levado ao altar fazia pulsar mais forte no ventre materno a esperança da alegria que em breve alcançariam. 36 finalmente baixaram as trevas, cumprindo o tempo determinado pelo Criador, em que a primeira criança receberia luz. Com as mãos ainda manchadas pelo sangue do sacrifício, Adão amparou a sua esposa que, aos pés do altar, prostrou-se vencida pela dor que lhe trouxe o primeiro filho. A pequena criança não trazia na face a alegria da liberdade, mas o choro de sua prisão. Esse pranto duraria a noite inteira, não fosse o brilho daquela chama aquecida de esperança que logo atraiu a atenção de seus olhinhos atentos. Envolvendo-o com alegria, Havá, consolada de seu sofrimento, disse: "Alcancei de Adonai a promessa." Deu-lhe então o nome de Caim. Depois de envolver o filhinho com as peles macias de um cordeiro, o casal permaneceu acordado a meditar. Muitos eram os pensamentos que ocupavam as suas mentes, pensamentos de alegria e de gratidão, de esperança e de anseio pelo senso da responsabilidade que agora pesava sobre os seus ombros. Acariciando com ternura a pequena criança, o casal amadureceu em sua experiência, compreendendo melhor o misterioso amor de Elohim, que para salvar os seus filhos dispôs-se a morrer em lugar deles. Adão e Havá não estavam sozinhos em suas reflexões. Todos os seres inteligentes do universo consideravam com interesse sobre o futuro daquele indefeso bebê, que no íntimo trazia um reino de dimensões infinitas a ser disputado pelos dois poderes em luta. Quem seria o Adonai de sua vida? Trilhariam os seus pés o caminho ascendente que leva à vida, ou a estrada descendente que termina no abismo de uma eterna morte? Vendo a criança esboçar o seu primeiro sorriso, então o casal subitamente lembrou-se da promessa do Criador, que era confirmada em cada sacrifício. Ele nasceria da mulher como criança, com uma missão de redimir a humanidade.
Não seria Caim já o cumprimento dessa promessa? O infante, com seus olhinhos brilhantes de alegria, se parecia tanto com os cordeirinhos que nasciam e cresciam, com a missão de serem sacrificados. Considerando assim, o casal, apertando o filhinho junto ao peito, começou a chorar sem consolo. Quão terrível seria oferecer seu filhinho inocente ao rude altar! Para o casal, compungido pela dor, surgiu enfim o brilhante sol, fazendo reviver em seus cálidos raios a promessa que apontavam para um Salvador, que ainda no futuro nasceria. E nasceria também da dor para cumprir o eterno plano da redenção. Abençoada pelo Criador e envolvida pelo amor e cuidado dos seus pais, a criança se desenvolvia em sua natureza física e mental, tornando-se cada dia alvo maior de uma incansável batalha entre as hostes espirituais. Adão e Eva, ansiosos por fazê-lo compreender as verdades da salvação, tomavam-no nos braços a cada alvorecer e à beira do altar lhe apontavam o Éden distante. Contando aquelas histórias de emoção, as quais o pequeno Caim ainda não conseguia compreender. Qual foi a alegria daqueles pais ao vê-lo numa manhã de sol, apontar com a mãozinha para o lar da saudade, pronunciando o nome sagrado do Criador. Emocionados, tomaram-no nos braços, pedindo para repetir esse sublime nome. Qual chave de felicidade sempre descerrava-lhes o paraíso do eterno amor. Todas as hostes da luz inclinaram-se com alegria ao ouvir a pequena criança pronunciar o nome do Rei Divino. As semanas iam se passando, trazendo consigo novas vítimas para o altar. E o pequeno Caim, alvo da atenção e cuidado de Elohim, das hostes da luz e daqueles amantes pais incansáveis da missão de instruí-lo, agrupando suas poucas palavras. Sempre curioso, contudo, passou a interrogar. O dia declinava quando o menino que jazia ao colo da sua mãe perguntou-lhe: Mamãe, por que o sol sempre vai embora deixando a gente no frio da escuridão? Eva, surpresa, contemplou seu filho sem encontrar palavras para responder-lhe a indagação que trouxe à lembrança o passado de felicidade destruído por sua culpa. Após um momento de silêncio, beijando a face do pequeno Caim, disse-lhe: Filhinho, um dia o sol virá para ficar, trazendo em seus raios um mundo só de harmonia. Já não haverá animaizinhos a brigar, nem cordeirinhos a morrerem sobre o altar. O pequeno Caim, desejando ver raiar logo esse dia, disse para sua mãe: Mamãe, amanhã o sol nascerá no paraíso. Pede para ele ficar. Assim poderei brincar e nunca mais dormir. Ansioso em ver raiar o dia que não teria fim, o pequeno Caim somente adormeceu, após fazer sua mãe prometer que pediria ao sol para permanecer. O novo dia de sol radiante a caminhar pelo céu surgiu para Caim, trazendo em seus raios alegria e calor. Enquanto brincava no jardim, seus olhinhos curiosos voltavam-se muitas vezes para o sol, que parecia acariciá-lo com um sorriso de esperança. Vendo-o, porém, caminhar em direção do ocidente, o pequeno correu para sua mãe perguntando-lhe: Mamãe, ele prometeu ficar? Eva, tomando nos braços, sorriu-lhe, procurando-lhe fazê-lo compreender com palavras simples, enquanto apontava-lhe o paraíso distante, a história da redenção. O sol viria um dia para ficar. Caim, insatisfeito com as palavras da mãe, demonstrou não ter paciência para aguardar esse dia que jazia em distante futuro. Repetia em pranto: Eu quero o sol hoje, amanhã não. Eva pacientemente procurou acalmar o seu filho, falando sobre a luz de Elohim, que pode tornar a noite em dia. Ele o amava e poderia encher o seu coraçãozinho de brilho, de alegria e paciência. Poderia assim aguardar feliz o dia de seus sonhos.
Balançando a cabecinha em rejeição ao consolo da mãe, Caim proferiu entre soluços: eu quero o sol porque eu posso vê-lo, o Eterno não. Como uma seta dolorosa, as palavras de rebeldia de Caim penetraram no coração de Eva, fazendo-a chorar amargamente. Os fiéis em todo o universo uniram-se nesse pranto. Uma tristeza infinita pairava sobre o coração do Criador rejeitado. Esboçava-se nos gestos de Caim os primeiros passos pelo caminho descendente da rebeldia. Quantos o seguiriam rumo à morte? Inconsciente da tristeza que abatera-se sobre o reino da luz, Adão, ao ver o sol declinar no horizonte, deixou seu trabalho no campo, rumando para casa. Tinha um cântico no seu coração ao caminhar para mais o encontro com os seus. Ao aproximar-se do altar, viu junto a dele a sua companheira, prostrada em pranto. O pequeno Caim jazia também ali a chorar. Tomando-o nos braços, Adão perguntou com anseio: o que aconteceu, meu filho? Caim tristemente respondeu: mamãe deixou o sol ir embora. Amparando o filho com seu braço esquerdo, Adão pousou a sua mão direita sobre o ombro de Eva, mas não encontrou palavras para consolá-la. A frase dita por seu filhinho pareceu rasgar-lhe o coração, fazendo reviver a queda. Depois de refletir, Adão sentiu-se culpado e respondeu para Caim: foi o papai quem deixou o sol ir embora, meu filho. Com soluços de grande tristeza, Adão uniu-se a eles no pranto. A lembrança do Salvador, contudo, consolou. Enxugando as suas lágrimas e as de seu filhinho, disse-lhe com ternura: podemos nos alegrar, filhinho. Sim, nós podemos nos alegrar, pois Elohim prometeu fazer o sol para sempre brilhar no céu. Ele será como um fogo que surge no altar, banindo as trevas da noite. Com os olhinhos voltados para o último clarão do arrebol, Caim permaneceu sem consolo. Naquele entardecer não houve, como de costume, um alegre jantar. A pequena família, entristecida, permaneceu silente a meditar por longas horas, até sonolentos adormecerem sob a luz das estrelas. O inimigo e suas hostes, em sarcasmo de maldade, zombaram naquela noite do sofrimento de Elohim e seus fiéis. Repetindo as palavras de rebeldia do pequeno Caim, ufanava-se como um vencedor. Num desafio ao Criador pronunciou: veja como esse meu pequeno escravo já te rejeita. O mesmo se dará com todos aqueles que hão de nascer. Estou certo que o direito de domínio jamais sairá das minhas mãos. Todas as hostes rebeldes repetiram em eco as afrontas do enganador, humilhando os súditos da luz que sofriam do lado do Eterno. Com suas afrontas, o inimigo procurava fazer Elohim desistir de seu plano de redenção. Se isso acontecesse, o seu reino de trevas se estenderia por toda a eternidade, suplantando o domínio da luz. Em resposta ao desafio do inimigo, o Eterno afirmou solenemente: ainda que todos... escutem isso. Ainda que todos me rejeitem, eu cumprirei a promessa. O Criador não suportava o pensamento de ver o pequeno Caim caminhar para a perdição. Por ele intercedia a cada dia, oferecendo ante a justiça o seu sangue que verteria. Melahins poderosos guardavam-no a cada momento, espancando as trevas espirituais que o cercavam, procurando torná-lo insensível aos benefícios da salvação, que eram ilustrados pelos seus símbolos. Adão e Eva, em seu incansável ministério de amor, todos os dias ensinavam a Caim as lições espirituais ilustrados na natureza. Em cada Shabá, procuravam afirmar em sua mente juvenil a esperança de uma vida eterna que seria fruto do sacrifício do Salvador. Ele, depois de viver uma vida sem pecado, morreria como um cordeiro para poder expulsar para sempre as trevas.
Caim comovia-se às vezes com os ensinamentos, mas quase sempre questionava vacilante. Revoltado, perguntava: por que Samael foi se rebelar? Certa noite, recusando ouvir os conselhos de seus pais, os acusou de todo mal, dizendo: se agora não temos um sol a brilhar, é por culpa de vocês. A contemplação do Éden, distante banhado em sol, fez nascer no coração juvenil de Caim pensamentos de aventura. Ele começou a pensar: este paraíso não é tão longe como afirmam papai e mamãe. Por que esperar e sofrer tanto tempo? Ele é tão belo. É dele que surge todos os dias o sol. Se o conquistarmos, será fácil deter a luz em sua nascente. Assim viveremos no paraíso de eterno sol. As ideias de aventura de Caim enchiam o coração de Adão e de Eva de tristeza. Viam que seu interesse era somente pelo tempo presente. Ele sonhava com um paraíso de felicidade e luz conquistado por sua força. Em seus planos, não sentia necessidade de um salvador. Para que, se era tão jovem, inteligente, cheio de vidas e ideais, dizia. Os dias de lutas, intercessões e sacrifícios pelo destino de Caim foram se passando. As oportunidades preciosas surgiam em cada dia dele para se apegar ao Salvador, mas todas elas ele rejeitava, uma por uma. Em sua incredulidade, chegou a duvidar da existência desse Elohim Criador, o qual jamais vira. Aos pais que, aflitos, mas sempre com paciência, procuravam livrá-lo da perdição para a qual estava caminhando. Prometeu um dia, após sorrir com um ar de incredulidade, crer no Criador em salvação caso ele se tornasse visível na hora do sacrifício. Era simples assim. Com ardente fé, aqueles pais passaram a clamar ao Eterno. Sua presença visível poderia, quem sabe, salvar aquele filho querido que a cada dia tornava-se mais rebelde. Ora, o Criador ouviu o clamor dos pais aflitos, embora soubesse que a sua aparição dificilmente quebraria o coração do jovem Caim. Seu espírito rebelde estava disposto a cumprir o pedido. Estenderia os braços amigos a Caim, procurando com amor conquistar-lhe o coração. Como conhecia os seus anseios e sonhos de aventura, facilmente poderia identificar-se com ele. Cativando-o, pois era também alguém que sempre carregara no peito os sonhos de aventura. Não fora a criação do universo, ora, uma grande aventura? Não fora o seu sonho de vê-lo cravejado de sóis fulgurantes, iluminando bilhões de mundos com o seu brilho? Não era também o seu maior atravessar o vale da morte em busca da conquista do Éden distante, prendendo para sempre o sol em seu céu? Tinha muita coisa em comum. Muitas coisas. Ora, Caim estava ansioso naquela sexta-feira. Na face dos pais via um ânimo e alegria, frutos de uma fé grandiosa. Incentivado por essa expressão de confiança, o jovem passou a ajudá-los nos preparativos do Santo Shabá. O sol finalmente esquivou-se, rolando para o poente, deixando como de costume o seu rosto de saudade, que anunciava medo. Em meio às trevas, Caim discerniu o vulto branco do cordeiro, sendo erguido para o altar pelas mãos do pai. Esse incansável sacerdote que sempre estava implorando ao Criador pela salvação do seu filho amado. Com a mão erguida, Adão preparava-se para o golpe que poderia, quem sabe, quebrar o coração de Caim, a sua incredulidade, fazendo nascer num só momento a crença na salvação. De seus lábios escapa-se então a prece de fé. Pai eterno, ouve o meu pedido. Meu filho precisa de ti. Somente um olhar teu poderá conquistá-lo. Vem, Adonai. Esta oração sincera caiu nos ouvidos daquele filho, comovendo. Somente a prece já seria suficiente para convencê-lo da existência real de um Salvador. Enquanto enxuga as lágrimas de emoção, Caim estremece ao ouvir o ruído do golpe da morte. Tudo era solene naquele momento.
Viria o Criador do mundo em resposta à oração do amor? Como o encararia em sua incredulidade? Um forte brilho envolveu logo toda a colina, banhando também o vale oriental. Os olhos arregalados de Caim pousaram então nos olhos amáveis do Criador, que trazia na face um brilho superior ao sol, mas não ofuscante. Contemplando com admiração, Caim exclamou: "Ele é jovem como eu e se parece como o sol." Adão e Eva, comovidos pela grande saudade, tinham vontade de saltar ao peito do Salvador e beijá-lo, mas deixaram que ele se encontrasse primeiro com Caim. Com alegria viram o precioso filho envolvido nos braços do grande amigo, que era parecido com o seu astro. Depois de longo abraço, Elohim abraçou e beijou também o querido casal, companheiros no sofrimento. Com alegria saíram a passear pelos jardins da colina. Ao centro iam o Criador e Caim, ladeados por Adão e sua companheira. Quanta felicidade experimentavam nesses passos! Estavam completos. Caim, conquistado pela afeição do Pai Eterno, mostrou-lhe os seus animais de estimação e seu pequeno jardim carregado de lindas flores. Como estava encantado por vê-los coloridos naquela noite desfeita pelo brilho do Criador, como sob a luz do dia. Parecia até mesmo que o sol baixara a eles. Ao pensar no sol, Caim, como o amava muito, passou a falar-lhe sobre ele, dizendo: "Como ele é belo e bom. Quando ele vai-se embora, deixa suas lágrimas de sangue em um sentimento de tristeza e temor. Tudo desaparece em sua ausência. Os animais, o jardim, até os passarinhos silenciam seus cantos. Mas basta ele dizer que vai aparecer e tudo se enche de encanto. A natureza desperta de mansinho, parecendo ainda temer as trevas, mas quando as vê fugir, fica alerta e canta. Os animais, os passarinhos, o jardim, tudo volta a viver feliz. Mas essa felicidade sempre acaba." Após falar essas palavras, Caim, fitando o Criador, indagou curioso: "Papai sempre diz que foi você quem criou o sol. É verdade?" Com um sorriso de sinceridade, Elohim respondeu-lhe que sim. "Quando você fez no princípio," continuou Caim, "ele já fugia para o poente?" "Ele nunca foge para o poente," respondeu o Eterno. "É o mundo quem foge dele. Ele fica triste com essa ingratidão." "Mas como?" perguntou Caim, contemplando curioso a face de luz. Com suas palavras carinhosas, Elohim passou-lhe a contar a história de Lúcifer, que, em sua ingratidão, baniu de seus olhos e dos olhos de uma multidão de criaturas o brilho de sua face, o verdadeiro sol. Depois de assim agir, iludiu a muitos, dizendo que o sol quem fugiu deles. E com a sua astúcia, continuou o Criador: "O anjo rebelde procurou arrastar o ser humano para as trevas e conseguiu. O sol naquele dia chorou tantas lágrimas de sangue que banhou todo o céu, e em seu último suspiro de luz, porém, ele prometeu ao mundo, já tomado pelas trevas, voltar um dia a brilhar para sempre, enchendo todo o seu seio de vida." Após falar-lhes essas palavras, o Eterno, fitando aquele jovem com expressão de tristeza nos olhos, concluiu dizendo: "Hoje aquele Melahim rebelde promete aos seus seguidores que irá com sua força deter o sol. Mas ele jamais conseguirá realizar esse plano, pois não possui o laço que poderá detê-lo: o amor." Cabisbaixo, Caim ouviu dos lábios do Criador essa história de promessas, a qual já se cansara até de ouvir de seus pais. Essa história não lhe dava prazer, pois mostrava uma noite longa de sacrifício sobre o altar. E
de um Salvador a perecer sem dor. Em realidade, Caim não via razões para tudo isso. Por que não banir logo o sofrimento colorindo as trevas de luz? Num esforço para conquistá-lo, o Eterno, com muito amor, fitou aquele jovem insatisfeito e disse-lhe que somente o sangue do seu sacrifício poderia fazer o sol para sempre brilhar, num reino de eterna felicidade e paz. Não havia outro caminho para essa conquista. Por isso, deveria ser paciente, descansando-se sob o seu cuidado. Após conversar por um longo tempo com Caim, na tentativa de fazê-lo reconhecer a sua necessidade de salvação, Yahuwá, voltando-se para o casal, passou a consolá-los com a promessa do nascimento de outro filho. Mais 36 sacrifícios seriam contados, e seus braços envolveriam o segundo filho. Nasceriam também da dor, mas teria nos olhos o brilho e o consolo da salvação. O seu testemunho de fidelidade ficaria perpetuado por todas as gerações, num símbolo de um altar coberto de sangue. Bom, as semanas iam se passando, trazendo ao casal novas alegrias e tristeza de um coração cheio de vida a pulsar no ventre de Eva, e de um vazio com um cheiro de morte a crescer no coração do jovem Caim. Ainda que ele tenha ficado deslumbrado ante a manifestação de Elohim, em nada essa aparição mudou-lhe a maneira arrogante de pensar sobre o sentido da vida. Ele não via sentido nos sacrifícios oferecidos no altar. Nos dias que se seguiram o seu encontro com o Criador, ele argumentava com seus pais dizendo: se eu fosse poderoso como o Eterno, eu jamais me submeteria ao sacrifício para reconquistar o reino perdido. Ele é forte e brilha como o sol. Ele poderia com uma só palavra expulsar todas as trevas, devolvendo-nos ao paraíso. Para que tanto sofrimento? Com essa argumentação, Caim supunha-se mais sábio até que o Criador. Quem sabe num próximo encontro teria a oportunidade de aconselhá-lo? Dessa forma, o jovem Caim aprofundava-se cada vez mais no abismo do orgulho e do egoísmo, lugar de ilusões para onde se ia, pensando estar caminhando para a conquista. Não fora Lúcifer justamente com 1/3 das hostes celestes atraído por essa mesma ilusão? O bondoso Criador, todavia, não selaria o destino de Caim sem antes procurar de todas as formas salvá-lo e salvá-lo da ruína eterna. Essa misericórdia imerecida, fruto do divino amor, seria concedida a todo ser humano que viesse a nascer deste mundo.